Omar Nascimento ficou de fora, ele foi bombardeado nos últimos dias por petistas, inclusive pessoas que estavam insatisfeitas. O Omar Nascimento era muito crítico, foi muito crítico ao PT, né? Era muito próximo ao Arthur Lira. Arthur Lira queria ver ele na integração nacional, e aí, como a integração nacional é uma pasta muito importante para governadores do Nordeste, onde o PT é muito forte, ele acabou saído de lá e acabou Valdez Góes no lugar. Rapidamente, só para colocar outros nomes, o PSD fecha com 3 nomes, né? O André de Paula na pesca, né? No PSD, o Alexandre Silveira, senador em Minas e Energia também, como já era planejado, e o Carlos Fávaro na agricultura, né? E o MDB, como o Renan Filho, fica nos transportes, como já era também previsto. A Simone Tebet, como já tinha sido avisado, fica com um planejamento um pouco mais bombado, né, no final das contas, e o Jader Filho com cidades. Comentário, é claro que Jader e Renan são 2 nomes conhecidos nacionalmente, são 2 famílias, né, políticas muito fortes, né, um do Jader Barbalho e outro do Renan Calheiros, né, são filhos dos dois que vão, né, assumir pastas importantes, né, onde mantém essa influência, portanto. E, é claro, se você tem 3 partidos com 3 pastas cada, aí teve nomes importantes, né, Ana Moser, que dirigiu uma ONG importantíssima, que é Instituto Esporte Educação, ficou com esporte, a Marina com meio ambiente, né? A Sônia Guajajara com o Ministério dos Povos Indígenas, o Paulo Teixeira, que ia para comunicações, vai para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é deputado por São Paulo. Isso aí também ajuda a mexer na cadeira, na dança de cadeiras, inclusive com a Marina e com a Sônia indo para os ministérios, sobe, por exemplo, Ivan Valente, que tinha ficado de fora, entre outros nomes também nessas danças de cadeiras, né? Isso para a Câmara dos Deputados, né? Agora, tem uma coisa interessante nesse ponto tudo, que é a questão das comunicações. Os movimentos sociais ligados à comunicação, o PT tinha batido o bumbo que não queria a União Brasil no Ministério das Comunicações. Veio a União Brasil no Ministério das Comunicações, confirmou mesmo assim, tem muito petista irritado nas redes sociais, dizendo que o PT rifou a área de comunicações novamente para um partido mais à direita, e para uma pessoa que é o Juscelino Filho, que apoiou o impeachment de Dilma Rousseff. Né, houve muita crítica, lembrem que quando Flávio Dino indicou um chefe da Polícia Rodoviária Federal que havia criticado, elogiado a Lava Jato, apoiado a Lava Jato, e ele saiu fora, pois bem, agora tem um ministro que votou pelo impeachment de Dilma Rousseff, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas provavelmente ele deve manter, porque é o nome do União Brasil. E, por fim, Gabinete de Segurança Institucional, ficou o Gonçalves Dias, que é da segurança pessoal de Lula. O PT estava bastante preocupado com o aparelhamento que houve com o GSI durante os anos do general Augusto Heleno, e quer fazer uma mudança, colocou uma pessoa de sua confiança, que é exatamente uma pessoa que cuidava da segurança dele, para chefiar uma área tão importante. E por final, Zé Guimarães líder na Câmara, Jacques Wagner no Senado, né, até aí nem sem novidades, Randolph já tinha sido declarado como líder no Congresso, e Lula aproveitou para acariciar Gleisi Hoffmann, que ficou sem cargo, mas continuará dirigindo o PT. Isso aí, Sakamoto, fez um bom resumão aí pra gente do que foi tudo isso. Tava esperando mesmo você falar das comunicações, né? Porque ontem tinha uma resistência muito forte no PT, para não ser o nome do União Brasil. Inicialmente seria Omar Nascimento, inclusive, né? No fim das contas, acabou ficando a cargo de Juscelino Filho. Desculpa te interromper, Gabriela. Integração social. Isso mesmo, não, integração social. E outra pessoa que estava se discutindo, Paulo Aze, ou mesmo ou outra pessoa para comunicações. Os abaixo-assinados que circularam no PT contra e para a União Brasil não funcionaram, né? Agora, ao que tudo indica, o Juscelino é uma pessoa que não tem experiência nessa área. Na verdade, ficou a pasta com União Brasil, mas ele não tem uma experiência técnica nessa área. Exatamente. E daí o Paulo Teixeira, que era o nome do PT, que também estava sendo aí sondado, acabou indo para o desenvolvimento agrário. E na integração social acabou ficando com o Valdez Góes, né, que, como o Sakamoto bem disse, é um nome que é do PDT, mas que também foi articulado pela União Brasil. Joel, quero ouvir suas considerações dos nomes aí que o presidente Lula acabou de trazer, os últimos ministros anunciados. Bom, depois dessa completa síntese que o Sakamoto fez aqui de cada uma das nomeações, acho que dá para dizer o seguinte: é um governo que priorizou governabilidade. Então você tem ali bem contemplados União Brasil, você tem MDB, você tem PSD, então são partidos que serão importantes para o governo
conseguir levar suas pautas adiante na Câmara dos Deputados. Você tem, como era de se esperar, bastante presença do próprio PT também. Quem achou que o PT ia ficar em pé de igualdade com outros, não, ele tem um protagonismo nesse novo governo. Eu acho que essas palavras finais do Lula foram justas, em que ele comparou com seleção, com futebol, né? Uma coisa que os analistas estão falando, e todo mundo, muita gente, né, prevendo, não, o fracasso, os erros, não sei o quê, não sei o quê. O jogo nem começou. Vai dar para julgar direito, de verdade, esse governo, uma vez que o jogo comece. Claro, eu tenho minhas restrições a alguns dos nomes, especialmente ligados à economia, mas não sabemos ainda de fato o que será feito. Eu acho que o Haddad tem tido manifestações positivas também, dizendo que não, precisamos do equilíbrio fiscal, vamos precisar cortar desonerações. Vamos ver o que de fato será feito antes de julgar taxativamente se você acha que o governo já deu certo ou fracassou, se você vai ser contra ou a favor do governo. Eu acho que o mais saudável neste momento é o jogo vai começar. Vamos ver o que eles vão fazer e se vão nos surpreender, como o Messi, que muitos não davam nada e veja só, melhor jogador da Copa, melhor jogador do mundo. Pode ser. Quem sabe o Lula faça um bom governo. Eu de todo o coração espero que sim, porque eu sempre torço para o Brasil. É isso, Joel. Então, terminamos aí, né, o novo governo Lula com 37 ministérios ao todo. E essa foi a terceira e última leva mais esperada, né, dos anúncios de ministros. A gente estava aguardando muito essa semana. A expectativa era de que fosse na segunda-feira e foi se arrastando aí nessas negociações que realmente foram muito fortes, né? Essas negociações com os partidos que vão fazer parte aí desse governo de coalizão. E agora temos os nomes todos que Sakamoto fez um bom resumo aqui. E aí o nosso site também já tem disponível todos os nomes que contemplam a MDB, contemplam PSD também, União Brasil, que estava com essa expectativa, seriam 3 ou 2 ministérios, no fim das contas estão com 2,5 ainda, o Valdez Góes já está com um pezinho no União Brasil também, e temos diversidade também, temos aí mulheres. Nesses últimos anúncios, Lula aproveitou também para conversar com a sua base e trazer mulheres e representatividade também, né? Povos originários também. Temos a Aniele Franco, né, no Ministério dos Direitos Humanos, e a gente... Bom, acho que é isso, né, gente? Vamos encerrar hoje, que a gente já está... Ah, sim, os líderes de governo. O Sakamoto já trouxe aqui, a produção está me cobrando lembrar os nomes dos líderes de governo. A gente já trouxe também, Sakamoto já falou a respeito deles, mas na Câmara a gente vai ter José Guimarães, Jacques Wagner a gente vai ter no Senado, né, líder de governo no Senado, e Randolfo Rodrigues, como já esperado, vai ser o líder do governo no Congresso. É isso que a gente teve de anúncios que foram feitos hoje oficialmente pelo presidente Lula. Você me permite, só para você que está acabando, mas só para fazer um comentário, que é o seguinte: a gente está vendo, né, o que a gente viu, na verdade, foi a nomeação. Tem muitos desses nomes que estavam aonde? Que estavam previstos para ir para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados. Eu comentei no caso do Ivan Valente, porque sobe, que é um nome forte, né, liderou, presidiu já o PSOL, estava fora, né, na hora que sobe Rede e PSOL, Sônia e Marina, que estão numa federação, sobe as duas para ministras, vaga duas na Câmara, sobe gente também, né? Então, o que acontece? O próprio Orlando Silva, que estava fora, com toda essa dança de cadeira, vai ocupar um cargo, ou seja, além dessa questão dos ministérios em si, agora a gente vai ter que olhar e mapear com cuidado o que acontece com o Senado e com a Câmara. O Senado, nomes importantes que estavam previstos para ficar no Senado, que são nomes de forte diálogo, nomes de peso, nomes de enfrentamento, como Flávio Dino, como Wellington Dias, né, como outras pessoas, estavam lá, não estarão mais, elas vão entrar seus suplentes, né? E aí é uma discussão, e aí, como é que vai ser suplentes com esse novo bolsonarismo forte no Senado? E na Câmara, nomes tradicionais que tinham ficado de fora acabam sendo alavancados e voltando exatamente por conta da seleção. Tudo isso não é aleatório, tudo isso faz parte da construção do Ministério, é por isso que leva tanto tempo para resolver isso aí.